A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados irmãos, prezadas irmãs, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 2 do referido livro que a Joana de Ângeles intitulou de O Ser Pensante. E agora nós vamos entrar no item inteligência, muito interessante. E é um item muito extenso, nós vamos levar aí algum tempo para estudá-lo, para que fique bem claro para nós que seja inteligência. Vamos começar aqui citando o Hermínio Miranda, quando ele diz assim: a doutrina espírita explica que inteligência é saber acumulado. Na medida em que passam por nós os séculos, vamos juntando um acervo considerável de experiências e também de conhecimentos. E na questão 72A do Livro dos Espíritos, consta que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. E na questão 237 do mesmo Livro dos Espíritos, vamos encontrar que a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, pegando por esses enunciados aqui, a inteligência, segundo Hermínio de Miranda, e ela fala, segundo a doutrina espírita, é um saber acumulado. Na questão 106 do Livro dos Espíritos, diz que é uma faculdade própria de cada ser, que constitui a sua individualidade moral. E na 237, que é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, de imediato, nós já vamos colocar: a inteligência é o arquivo das nossas experiências vividas. E ela, a partir desses arquivos, a partir dessas interações dos nossos conhecimentos com as encarnações, com o tempo, com as circunstâncias, nós vamos aprimorando o saber, aprimorando a inteligência. Bem interessante, né? Então vamos lá. Joana diz o seguinte: a inteligência pode ser definida como a faculdade de conhecer e que se expressa em formas e conteúdos variados. É o veículo portador do conhecimento e da compreensão das ocorrências, bem como dos instrumentos através dos quais sucedem, constituindo-se uma substância de natureza espiritual. Aqui ela já coloca a inteligência como uma substância de natureza espiritual. Veja que eu gosto muito de citar isso, eu já fiz essa citação, quando Jesus fala assim: não trate o seu irmão de raca, ou seja, de imbecil, de idiota, essas coisas pejorativas que muitas vezes nós acabamos por brincadeira ou não dizer uns com os outros. Por quê? Porque aquele ser vem acumulando experiências ao longo de muitos séculos, de milênios até, vem acumulando experiências, vem acumulando conhecimentos. Ele pode ter uma entrave qualquer, como diz aqui o Livro dos Espíritos, ele pode ter uma entrave qualquer que não deixa que manifeste a inteligência dele de uma maneira mais clara. Aí um outro estudo, de repente a pessoa está passando um problema de mental, um problema até físico, onde o cérebro não consegue deixar manifestar todo o potencial de inteligência da pessoa, porque essa inteligência, vamos imaginar que seja um recipiente cheio de coisas, cheio de experiências muito interessantes vividas. Por exemplo, eu vou dizer para você uma coisa muito simples, sabe? Quando você, por exemplo, descasca uma laranja e descasca com maestria, que a faca não fere o gomo,
e que depois que terminou, que você descascou a laranja, você vai saborear aquele líquido sem perigo de arrebentar gomos. Isto é uma experiência, meus irmãos, minhas irmãs. E nós não tomamos conta dessas coisas mínimas que nós fazemos automaticamente. Quanta coisa que fazemos automaticamente e fazemos certos. Não é? Já passou do nível daquela vigilância da consciência. Não há necessidade mais. A inteligência já faz automaticamente. Quando eu vou escrever um texto, ou quando eu vou fazer uma coisa que está diretamente ligada à minha profissão, e que eu faço aquilo quase que não pensando. Se quer ver uma outra coisa, é dirigir. Às vezes a gente dirige sem ficar pensando muito ali, tem que pisar pedal da embreagem, pisar pedal do freio, do acelerador, tem que passar marcha. Você faz aquilo com naturalidade, porque a sua inteligência já arquivou todos aqueles procedimentos e você vai fazendo. E a sua mente está divagando, a sua consciência está buscando outras coisas. E tem gente que não dirige sem ficar conversando, conversa o tempo todo, isso é meio perigoso, mas fica ali. Tem gente até que usa celular, isso é agora, graças a Deus, já é multa, e multa pesada. Não façam mais isso, não dirijam falando em celular, porque você coloca a tua vida do outro em perigo. E aí pode ser, porque o que acontece? Você vai desviar toda a sua atenção para a tua conversa no celular. Vai imaginar que você está fechando um negócio, ou que você está falando com a pessoa que te agrada muito. E você então sai do automatismo, você esquece como é que é o automático e pronto, você comete um erro lá qualquer e pode causar um dano muito grande. E ela continua: são muitas as definições de inteligência. E William Stern, que foi um grande pesquisador suíço, ele elucida que é capacidade de sintonizar o pensamento com novas exigências ou com a capacidade geral do espírito de adaptar-se a novas tarefas e condições de vida. Então, a inteligência, ela é ativa. Eu já estou com um monte de coisas arquivadas, já tenho muitas informações, mas eu quero mais. Eu preciso saber mais. Então, eu já sei até aqui, agora eu avanço para cá. Porque à medida que eu vou buscando e vou consolidando aquele aprendizado, aquilo vira fator, substância da minha inteligência, substância do espírito. E interessante, prezados amigos e amigas, é que quando eu faço isso, na verdade eu estou expandindo o self. Porque no self está tudo isso. Questão 621, se não me engano, do Livro dos Espíritos, que fala que a lei de Deus está escrita na consciência. Não tá? Então, eu estou expandindo o self. Quando eu, por exemplo, me colocam para fazer uma atividade, eu chego numa empresa, aí me pedem para fazer uma atividade e naquele fazimento eu estou expandindo o meu conhecimento, estou aprimorando a inteligência, estou enriquecendo a inteligência e expandindo automaticamente o self. Então eu vou me construindo com as experiências que eu vivo. Daí, minha gente, que trabalhar não é ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência natural do sistema capitalista. Mas não estou trabalhando para ganhar dinheiro. Enquanto eu pensar assim, eu serei infeliz. Eu nunca vou ganhar o suficiente, eu nunca acho que estou sendo bem remunerado. Porque a minha vida se pauta só no salário do final do mês. Não é. Trabalhar é colocar-se em condições de aprimoramentos espirituais. Leiam as leis morais ou a lei do trabalho. Tanto é que a lei do trabalho tem as suas regras. Você tem que ter o repouso, você tem que ter o descanso, porque é uma atividade que vai te obrigar a raciocinar, a refletir. Então isso vai dar para você um aprimoramento de inteligência. Quando eu fui trabalhar na Telemig, há muitos anos atrás, eu não tinha a menor ideia do que era uma central telefônica, do que era um distribuidor geral. A gente trabalhava lá com isso, que era um projeto de expansão de uma rede telefônica. Quando eu fui trabalhar lá, eu fui fazer essas coisas. Então, eu comecei a aprender coisas que eu não imaginava. E hoje eu tenho esse conhecimento comigo. Quando eu tinha 12 anos, o meu tio, que era chefe de estação de trem, me chamou. Você quer me ajudar aqui? Eu falei, como? Você, no sábado aqui é muito grande o fluxo de telegramas.
Naquela época era Telegrama, não tinha essas redes aí, né? E então ele falou, mas como é que eu faço? Você me entregou um papel, falou, aqui está o código Morse, as letras e os numerais, e algumas siglas que nós usamos aqui. Decora isso aqui que depois eu te ensino. Eu decorei aquilo numa tarde, né? Que é aquele código Morse. Quando foi à noite lá na casa dele, ele foi me ensinando como é que eu manipulava aquilo, como é que eu batia o ponto, a linha, a linha, ponto. E eu comecei a aprender aquele negócio. Olha, não demorou muito, eu já estava no sábado trabalhando como telegrafista. E não demorou muito para que eu fosse convidado a exercer uma atividade maior dentro da Central do Brasil, até de ser convidado para trabalhar numa rede, numa aviação aérea, que é a Aviação Cruzeiro do Sul, como telegrafista. Então, aquele momento pequeno, simples, você não quer aprender isso? Que a alma fala assim, quero, você aprende, você está com inteligência. Quantos anos tem isso, né? E hoje eu faço, com naturalidade, eu manipulo o telégrafo, mesmo que eu não use mais, mas eu sei todos aqueles símbolos que usavam antigamente. Então, assim, a inteligência fica acumulado dentro de você. Vai ver, meu irmão, minha irmã, que numa outra encarnação eles me põem num planeta aí que está precisando de aprender lá, na tamanca do código Morse. Quem sabe eu posso ser útil? Está arquivado em mim. É só dar uma olhada, um estímulo que acorda tudo. Muito bem. Vamos continuar aqui, né? Para Clapperhead, que também ele é estudante, ele foi um filósofo, um estudante também muito interessante lá da Europa, no século passado. Ele que nasceu no século XIX e desencarnou no século XX. Edward Clapperhead. Ele diz o seguinte: a inteligência integral realiza uma atividade mental de pesquisa que corresponde a diversas fases: questão, formulação de hipóteses e verificação, sempre com o objetivo de proporcionar ao ser humano uma adaptação consciente aos desafios e situações novas. Então, é que nós estamos dizendo do trabalho. Você tem um desafio no seu trabalho. E quando você vence aquilo, você consegue resolver aquilo vira potencial em você. Potencial de inteligência. Agora você já sabe fazer. Quando fala assim, quer ver? Vamos, essa situação aí só com o doutor fulano de tal, que é muito bom advogado. Por que ele é muito bom advogado? Porque ele tem inteligência arquivada, ele tem produtos arquivados na inteligência dele que faz a correlação de artigos com parágrafos, enfim, e já sabe exatamente onde que ele vai defender o indivíduo, defender a situação que se propõe. Porque ele arquivou aquilo nele. Agora, se é um mau advogado que faz as coisas de qualquer maneira, é que ele não vai ficar arquivado nele. Ou então vai arquivar uma coisa de qualquer maneira. E aí ele vai fazer de qualquer maneira não resolve. Está vendo como é que é importante sabermos essas coisas? Graças à inteligência é que os mais complexos mecanismos do cosmos universal e do individual têm sido compreendidos. Observando a natureza, a inteligência tem-na copiado, assim ensejando enriquecimento cultural e psicológico de alto significado. Nada obstante, os desvarios da emoção têm recorrido aos recursos não dimensionados para o crime e a perversidade, a destruição do ecossistema e das demais criaturas humanas. Está vendo? Aí já é um desvio. O que nós temos arquivado em nós, processos antigos de barbárie, nós temos. Todos nós. Nós já participamos disso. Nós já participamos daqueles exércitos, sabe? Matadores, aquela coisa toda. Quem sabe mercenários, quem sabe vikings que saíam aí pirateando tudo. Enfim, nós temos esses arquivos. O que tem que fazer agora? Está guardado. Então, quando vier à tona a inteligência e dizer assim, não, eu já tenho coisa melhor arquivada aqui dentro. Calma, vamos lá. Isso aí não. Aquele pensamento lógico que nós estávamos conversando. Não, isso não. A minha inteligência hoje me conduz a outros efeitos. Eu quero ganhar aquele lugar, eu gostaria de ter aquilo para mim. Não é chegar lá e marcar meu território, fazendo ali com o meu exército, marcando meus territórios. Não, eu vou adquirir o direito de ficar com aquele território.
Eu gostei daquela casa é linda, maravilhosa. Então eu chegava antigamente e mandava o pessoal sair de casa e pronto, como fizeram aqui no Brasil. Quando Dom João VI foi para cá, aí aquele povo lá da corte via uma casa bonita, chegava lá e marcava, que era a marca do império. O dono da casa tinha que ir embora, porque iria pertencer agora a um representante do império. E não era, isso era marcar território. Hoje não. Hoje eu acho uma casa bonita, eu gosto muito de ir lá na Tijuca, lá no Rio, cada casarão lindo que tem lá, que foi acontecer isso lá. Então você fala assim, eu gostei muito dessa casa. Quanto custa essa casa? Essa casa custa X, então eu vou adquirir o direito de ficar com ela. Isso é um fator de inteligência já, mais um estágio mais avançado. Bom, vou ficar por aqui, esse assunto é bem longo, nós vamos conversando ao longo dos nossos estudos. Fique com Jesus, que Ele abençoe você.